393 é próprio do ser espiritual. Primeiro, um princípio espontâneo de movimento e ação. Segundo, a capacidade de criação livre de imagens, independentemente da percepção pelos sentidos. E terceiro, a manipulação autônoma e soberana das imagens. No homem primitivo, o ser espiritual está fora e diante dele. Mas com o desenvolvimento crescente deste último, o ser espiritual atinge sua consciência, tornando-se uma função subordinada a ela, o que faz com que seu caráter originário de autonomia aparentemente se perca. Este caráter só é mantido ainda pelas visões mais conservadoras, ou seja, no âmbito das religiões. A descida do espírito à esfera da consciência humana se expressa no mito do divino, que é aprisionado na. Este processo, que se estende através dos milênios, é provavelmente uma necessidade inevitável, e as religiões estariam perdidas se acreditassem na tentativa de que pudessem deter o ímpeto evolutivo. Mas não é sua tarefa, se estiveram bem orientadas, impedir o inelutável caminho das coisas. Pelo contrário, sua tarefa é a de construir esse caminho de tal forma que ele possa transcorrer sem dano fatal para a alma. As religiões devem, pois, lembrar-se constantemente da origem e do caráter originário do espírito, a fim de que o homem jamais se esqueça do que ele atrai para dentro de sua esfera, tudo aquilo que preenche seu campo de consciência. Não foi o homem que criou o espírito, mas este é o que o torna criativo, dando-lhe o impulso inicial e a ideia feliz, a perseverança, o entusiasmo e a inspiração. O espírito penetra de tal modo o ser humano que este corre o maior perigo de acreditar-se seu criador e possuidor. Na realidade, porém, o fenômeno primordial do espírito apodera-se do homem da mesma forma que o mundo físico é na aparência o objeto complacente das intenções humanas, quando na verdade aprisiona sua liberdade em mil laços, tornando-se uma ideia obsessiva. O espírito ameaça inflacionar o homem ingênuo, e a nossa época forneceu exemplos extremamente instrutivos a respeito. O perigo torna-se tanto maior quanto mais o objeto externo prende o interesse, e quanto mais o indivíduo se esquece de que uma tal relação com o espírito deveria caminhar de mãos dadas com a diferenciação dos nossos relacionamentos com a natureza, a fim de criar o equilíbrio necessário. Se o objeto interno não estiver confrontado com o objeto externo, disso resulta um materialismo sem freio acoplado a uma arrogância delirante ou a uma extinção da personalidade autônoma, o que em todo caso é o ideal do Estado totalitário e massificante. 394. Como vemos, o conceito comum e moderno do espírito se adequa mal à visão cristã, que concebe o espírito como Samambanan, como o próprio Deus. Na realidade também existe a ideia de um espírito maligno. A ideia moderna de espírito, porém, não pode ser obnubilada por isso, uma vez que o espírito não é necessariamente mau. Pelo contrário, ele deve ser considerado moralmente indiferente ou neutro. Quando nas Escrituras se lê Deus é espírito, isto só como a definição ou qualificação de uma substância. O diabo é investido, ao que parece, da mesma substância espiritual, embora esta seja má e corrupta. A identidade originária da substância expressa-se ainda na ideia da queda do anjo, bem como na estreita relação entre Javé e Satanás no Antigo Testamento. Um efeito desta relação primitiva repercute no Pai Nosso quando pedimos: não nos deixeis cair em tentação, pois esta é a função própria do tentador, do DMON e o ponto asterisco 395. Com isso, chegamos a uma questão que não havíamos levantado até agora no decorrer de nossas considerações. Recorremos primeiro às concepções histórico-culturais correntes, as quais foram produzidas pela consciência humana e por suas reflexões, a fim de situar os modos de manifestações psíquicas do fator espírito. No entanto, não levamos em conta que o espírito, graças à sua autonomia originária, que não pode ser psicologicamente questionada, é capaz de manifestar-se espontaneamente. B. A autorrepresentação do espírito nos sonhos. 396. A manifestação psíquica do espírito indica simplesmente que é de natureza arquetípica, isto é, o fenômeno que denominamos espírito depende da existência de uma imagem primordial autônoma, universalmente dada de modo pré-consciente na disposição da psique humana. Como em todos os casos parecidos, encontrei este problema em meus pacientes, ao investigar seus sonhos.
chamou minha atenção em primeiro lugar o caráter, por assim dizer, espiritual de um certo tipo de complexo paterno, da imagem do pai. Partem afirmações, ações, tendências, impulsos, opiniões extra, às quais não podemos negar o atributo de espirituais. Nos homens, um complexo paterno positivo produz frequentemente uma certa credulidade em relação à instância autoritária e uma prontidão a submeter-se diante de todas as normas e valores espirituais. Nas mulheres dá origem a vivas aspirações e a interesses espirituais. Nos sonhos é de uma figura paterna que provém convicções decisivas, proibições e conselhos. A invisibilidade desta fonte é muitas vezes ressaltada pelo fato de consistir apenas de uma voz autoritária que pronuncia julgamentos definitivos. É por isso que a imagem de um velho simboliza geralmente o fator espírito. Às vezes este papel é desempenhado por um espírito propriamente dito, ou seja, de uma pessoa falecida. Mais raramente são figuras grotescas, tais como gnomos, animais falantes e sábios que representam o espírito. As formas dos anões são encontradas, pelo menos na minha experiência, entre as mulheres, razão pela qual parece lógico que Barlash, no Totem Tag, tivesse atribuído à mãe a figura Anã dos Teisbark, tal como Bes é ligada à deusa mãe de Karnak. O espírito pode também apresentar-se em ambos os sexos, sob a forma de um menino ou jovem. Nas mulheres esta figura corresponde a um animas positivo, o qual indica a possibilidade de um empreendimento espiritual consciente. Nos homens essa forma não é tão unívoca. Ela pode ser positiva, significando neste caso a personalidade superior, o si mesmo ou o filius regius, tal como é concebido pelos alquimistas 8. Pode, entretanto, ser negativa, tendo nesse caso a conotação de sombra e nfant e L9 em ambos os casos. O menino representa um determinado espírito 10, ancião e menino pertencem um ao outro. Este par também desempenha um papel importante na alquimia, como símbolo de Mercúrio. 397. Jamais se pode afirmar com 100% de certeza que as figuras espirituais do sonho sejam moralmente boas. Frequentemente elas têm o sinal não só da ambivalência como da malignidade. Devo, porém, ressaltar que o grande plano segundo o qual é construída a vida inconsciente da alma é tão inacessível à nossa compreensão que nunca podemos saber que mal é necessário para que se produza um bem por enantiodromia, e qual o bem que pode levar em direção ao mal. Muitas vezes o Probate Spiritus 11 recomendado por João não pode ser senão a espera paciente e prudente de ver como as coisas se encaminham. 398 A figura do velho sábio pode evidenciar-se tanto em sonhos como também através das visões, da meditação ou da imaginação ativa tão plasticamente a ponto de assumir o papel de um guru, como acontece na Índia. O velho sábio aparece nos sonhos como mago, médico, sacerdote, professor, catedrático, avô ou como qualquer pessoa que possuía autoridade. O arquétipo do espírito, sob a forma de pessoa humana, gnomo ou animal, manifesta-se sempre em situações nas quais seriam necessárias intuição, compreensão, bom conselho, tomada de decisão, plano extra, que no entanto não podem ser produzidos pela própria pessoa. O arquétipo compensa este estado espiritual de carência através de conteúdos que preenchem a falta. Um excelente exemplo é o sonho do mago branco e preto, o qual procurava compensar as dificuldades espirituais de um jovem estudante de teologia. Não conheço pessoalmente o sonhador, de modo que se exclui a possibilidade de minha influência pessoal. Ele sonhou que estava diante de uma figura sacerdotal sablai, chamada o Mago Branco, embora estivesse vestido com uma longa túnica negra. Este acabava de terminar um longo discurso com as palavras: "Para isso precisamos da ajuda do Mago Negro." Abriu-se, então, repentinamente a porta e outro velho entrou, o Mago Negro que vestia uma túnica branca. Ele também era belo e sablai. O Mago Negro parecia desejar comunicar-se com o Mago Branco, mas hesitava fazê-lo na presença do sonhador. O Mestre Branco, então, disse-lhe, apontando para o sonhador: "Fale, ele é um inocente." O Mago Negro começou então a contar uma história estranha de como encontrar as chaves perdidas do paraíso sem saber como utilizá-las. Viera até o Mago Branco a fim de obter uma explicação acerca do segredo das chaves. Contou-lhe que o rei do país onde vivia estava à procura de um cenotáfio adequado para ele. Por acaso,
Os seus súditos haviam encontrado em escavações um antigo sarcófago, contendo os restos mortais de uma virgem. O rei abriu o sarcófago, lançou fora os ossos e mandou enterrar novamente o sarcófago vazio, a fim de preservá-lo, para um uso posterior. Assim que os ossos chegaram à luz do dia, o ser a quem outrora haviam pertencido, isto é, a virgem, transformou-se num cavalo negro, que fugiu para o deserto. O mago negro perseguiu-o através do deserto e além, e lá, encontrou, depois de muitas peripécias e dificuldades, as chaves perdidas do paraíso. Assim terminara a história e infelizmente também o sonho.